Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano com Vatican Media e Vatican News. Passamos a transmitir, a partir deste momento, da Basílica de São Pedro, o consistório ordinário público, presidido pelo Papa Francisco, para a criação de novos cardeais. Saudamos inicialmente os amigos conosco a partir deste momento, também aqueles que nos acompanham pelo YouTube, os nossos amigos que nos acompanham através das várias emissoras de rádio e televisão em conexão conosco. A todos, um bom sábado. Temos neste momento a procissão de entrada que dá início, portanto, a este momento que se reveste de grande solenidade, que é o consistório ordinário público, como dissemos, para a criação de novos cardeais. Destacando que desta feita teremos 2 arcebispos brasileiros que receberão o cardeal. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Grazie a vobis et pax a Deo, Padre nostro, e Domino Gesù Cristo. Et cum spiritu tuo. Beatissimo Padre, a nome di tutti i cardinali eletti, desidero esprimere la gioia con la quale ci presentiamo oggi davanti a lei, non perché meritiamo questo onore, ma perché ci ha chiamati ad essere al servizio della sua missione di Vescovo di Roma, per il bene di tutto il popolo di Dio. Noi tutti, venendo da diverse parti del mondo, con le nostre storie personali e con situazioni di vita tra loro differenti, svolgiamo il nostro ministero nella vigna del Signore. Come sacerdoti diocesani e religiosi, siamo a servizio della predicazione del Vangelo in molti modi e in culture differenti, ma sempre uniti nell'unica fede e nell'unica Chiesa. Ora, manifestandoci la sua fiducia, ci chiama a questo nuovo servizio, in una collaborazione ancora più stretta con il suo ministero, nell'ampio orizzonte della Chiesa universale. Dio conosce la polvere di cui tutti noi siamo fatti e noi sappiamo bene che senza di Lui non siamo all'altezza di nulla. Come scrisse San Gregorio Magno a un vescovo, siamo tutti deboli,
ma è davvero più debole chi non prende in considerazione la propria debolezza. Tuttavia, prendiamo forza da lei, santità, dalla sua testimonianza, dal Seu espírito de serviço e de seu apelo à igreja inteira a seguir o Senhor com maior fidelidade, vivendo a alegria do Evangelho com discernimento, coragem e, sobretudo, com uma abertura do coração que se manifesta no acolhimento para com todos, em particular para com aqueles que sofrem a injustiça da pobreza que marginaliza, a provação da dor que busca uma resposta de sentido, a violência das guerras que transformam os irmãos em inimigos. Partilhamos com o Senhor, santidade, o desejo e o compromisso com a comunhão na igreja. Do Senhor, Santo Padre, aprendemos a resistir à tentação de qualquer estreitamento da mente e do coração, que leva a fechar-se na diminuta dimensão do próprio eu, ao invés de expandir-se até alcançar a medida da plenitude de Cristo. A Igreja, por sua natureza, está sempre em saída e precisa não somente de afirmar, mas também de ser vista como é na verdade. Uma mãe do coração imenso e repleto de ternura. Hoje, não obstante a nossa fragilidade, nos alegramos e agradecemos ao Senhor, santidade, porque, respondendo a seu chamado, desejamos, com o Senhor, estar sempre mais a serviço do Evangelho. Às margens do lago da Galileia, Pedro professou o seu amor profundo e contrito pelo Senhor. Foi um momento importante e íntimo. Jesus, porém, disse a Pedro que daquele momento em diante, a cruz jamais estaria distante daquele que havia escolhido como pedra sobre a qual edificar a igreja. Isto, nos diz o Evangelho, era para indicar de que modo Pedro haveria de glorificar a Deus. A nossa missão hoje é a de ajudar o Senhor, santidade, a carregar esta cruz e de não aumentar o peso. Com grande alegria, desejamos caminhar ao seu lado, sabendo que ao Senhor Santo Padre foram confiadas as chaves do reino. É com gratidão e trepidação, portanto, Santo Padre, que lhe oferecemos o nosso profundo respeito e a nossa obediência, que será, se o Senhor o deseja, até a efusão do sangue. Concluiu com a fórmula em latim. Acabamos de ouvir, portanto, as palavras de saudação do arcebispo Arthur Roche, dirigida ao Santo Padre, ele que, então, no início deste consistório ordinário público, dirigiu estas palavras em nome de todos aqueles que serão criados cardeais neste consistório. Em seguida, então, ele que cumprimenta o Santo Padre e acompanhamos, então, a prossecução
deste momento que marca o consistório ordinário público. Oremos. Senhor, Deus, Pai da glória, fonte de todo bem, que com largueza de dons não cessai de enriquecer a vossa igreja espalhada pelo mundo e guardai com particular benevolência a sé do beato Pedro apóstolo que quiseste insignar. Com a vossa providência, concedei a mim, vosso servo, expressar convenientemente o mandato confiado, na certeza de que vos dais à Igreja Universal tudo aquilo que lhe prometestes e ao qual tudo se orienta. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Neste momento, então, todos se colocam de pé. Temos uma breve leitura do Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículos 49 e 50. Acompanhamos, então, a leitura, breve texto do Evangelho, Lucas, capítulo 12, versículos 49 e 50. Escutemos a palavra do Senhor segundo o evangelista Lucas. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Eu vim trazer fogo à terra, e como desejaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como me angustio até que esteja consumado. Concluída a leitura deste breve texto do Evangelho consignado de Lucas, capítulo 12, versículos 49 e 50, temos a seguir o discurso do Santo Padre, nesta ocasião, por ocasião do consistório ordinário público de criação de novos cardeais. São 20 novos cardeais. Acompanhamos então o discurso do Santo Padre. Questo detto di Gesù, proprio nel mezzo del Vangelo di Luca, ci colpisce come una freccia. Sono venuto a gettare fuoco sulla terra. Esta frase de Jesus, bem no centro do Evangelho de Lucas, atinge-nos como uma flecha. Vim lançar fogo sobre a terra e como gostaria que já estivesse acesa. No caminho com os discípulos para Jerusalém, o Senhor faz um anúncio em estilo profético, típico, usando duas imagens, o fogo e o batismo. O fogo deve trazê-lo ao mundo. O batismo terá que recebê-lo ele mesmo. Tomam apenas a imagem do fogo, que aqui é a chama poderosa do Espírito de Deus. É o próprio Deus como fogo devorador. Amor apaixonado que purifica, regenera e transfigura. Este fogo, como aliás também o batismo, revela-se plenamente no mistério pascal de Cristo, quando ele, como coluna ardente, abre o caminho da vida através do mar escuro do pecado e da morte. No entanto, há também outro fogo, o das brasas. Encontramo-lo em João, no relato da terceira e última aparição de Jesus ressuscitado aos discípulos, no Lago da Galileia. Este pequeno fogo foi aceso pelo próprio Jesus, perto da praia, enquanto os discípulos estavam nos barcos e puxavam a rede cheia de peixes. E Simão Pedro chegou primeiro, nadando, cheio de alegria. O fogo do carvão é suave, escondido, mas dura muito tempo e é usado para cozinhar. E ali, na margem do lago, ele cria um ambiente familiar onde os discípulos desfrutam, maravilhados e emocionados, a intimidade com o Senhor, com seu Senhor. Nos fará bem, queridos irmãos e irmãs, neste dia, meditarmos juntos a partir da imagem do fogo, em sua dupla forma, é a sua luz, rezar pelos cardeais, os novos cardeais, de modo particular por vós, que nesta mesma celebração recebeis esta dignidade e tarefa.
Com as palavras registradas no Evangelho de Lucas, o Senhor chama-nos novamente a colocarmos-nos atrás dele, a segui-lo no caminho de sua missão, uma missão de fogo, como a de Elias, tanto pelo que veio fazer, como pela forma como o fez. E para nós, que na igreja fomos tirados do meio do povo para um especial ministério de serviço, é como se Jesus entregasse a tocha acesa, dizendo: tomai, como o Pai me enviou, eu também vos envio. Assim, o Senhor quer comunicar-nos a sua coragem apostólica, o seu zelo pela salvação de cada ser humano, sem excluir ninguém. Ele quer comunicar-nos a sua magnanimidade, o seu amor sem limites, sem reservas, sem condições, porque a misericórdia do Pai arde no seu coração. É aquilo que arde no coração de Jesus, a misericórdia do Pai. E dentro deste fogo há também a misteriosa tensão própria da missão de Cristo entre a fidelidade ao seu povo, a terra das promessas, e aqueles que o Pai lhe deu, e, ao mesmo tempo, a abertura a todos os povos, aquela tensão universal, ao horizonte do mundo, às periferias ainda desconhecidas. Este fogo poderoso é o que anima o apóstolo Paulo no seu serviço incansável ao Evangelho, na sua corrida missionária, guiada sempre impulsionada pelo Espírito e pela Palavra. É também o fogo de tantos missionários e missionárias que experimentaram a cansativa e doce alegria de evangelizar, e cuja própria vida se tornou evangelho, porque, acima de tudo, foram testemunhas. Este, irmãos e irmãs, é o fogo que Jesus veio lançar sobre a terra e que o Espírito Santo acende também no coração, nas mãos e nos pés daqueles que o seguem. O fogo de Jesus, o fogo que Jesus carrega. Depois há o outro fogo, o das brasas. O Senhor também quer comunicar isso a nós, para que, como Ele, com mansidão, fidelidade, proximidade e ternura, este é o estilo de Deus. Proximidade, compaixão e ternura, possamos, com humildade, proximidade e ternura, fazer com que muitos gozem da presença de Jesus vivo no meio de nós. Uma presença tão evidente, mesmo no mistério, que não há necessidade de perguntar quem és, porque o próprio coração diz que é Ele, o Senhor. É o Senhor. Este fogo arde de modo particular na oração de adoração, quando estamos em silêncio, perto da Eucaristia, e saboreamos a presença humilde, discreta, oculta do Senhor, como um fogo de brasas, de tal modo que esta própria presença se torna alimento para a nossa vida cotidiana. O fogo das brasas faz-nos pensar, por exemplo, em São Charles de Foucault, na sua longa permanência num ambiente não cristão, na solidão do deserto, centrando tudo na presença, a presença de Jesus vivo, na palavra e na Eucaristia, e a sua própria presença fraterna amiga e caridosa. Mas também nos faz pensar naqueles irmãos e irmãs que vivem a consagração secular no mundo, alimentando o fogo baixo e duradouro no local de trabalho, nas relações interpessoais, nas reuniões das pequenas fraternidades ou, como sacerdotes, no ministério perseverante e generoso, sem colocar-se em evidência entre o povo da paróquia. E há um pároco de 3 paróquias aqui na Itália que tinha muito trabalho. Mas você é capaz de visitar toda esta gente? Sim, conheço todos. Conhece o nome de todos? Sim. Inclusive o nome dos cachorros. Este é o fogo humilde do apostolado que leva o anúncio de Jesus. E mais, acaso não é o fogo das brasas que todos os dias aquece a vida de tantos esposos cristãos? A santidade conjugal. Reavivado com uma oração simples, uma oração caseira, com gestos e olhares de ternura e com o amor que acompanha pacientemente as crianças no seu caminho de crescimento.
E não esqueçamos o fogo das brasas que é mantido pelos idosos. São um tesouro, tesouro da igreja. O lar da memória, tanto na família como na esfera social e civil. Como é importante este braseiro dos mais velhos. Famílias se reúnem em torno dele. Permite que possamos ler o presente à luz das experiências passadas e façamos escolhas sábias. Queridos irmãos cardeais, na luz e no poder deste fogo caminha o povo santo e fiel, pelo qual fomos atraídos e ao qual, povo de Deus, fomos enviados como ministros de Cristo Senhor. O que esse fogo duplo de Jesus diz, em particular a vós e a mim? De Jesus, fogo ardente e fogo humilde, penso que nos recorde de um homem de zelo apostólico, que um homem de zelo apostólico é animado pelo fogo do Espírito para cuidar corajosamente das coisas grandes e pequenas, pois não esqueçam, isto diz o Santo Tomaso. Não grandes horizontes, grandes coisas. Um cardeal ama a igreja sempre com o mesmo fogo espiritual, tanto nas grandes questões como nas pequenas. Tanto no encontro com os grandes deste mundo, e deve fazer isso muitas vezes, como com os pequenos que são grandes diante de Deus. Estou pensando, por exemplo, no cardeal Casaroli, justamente famoso pelo seu olhar aberto para apoiar, com diálogo sábio e paciente, os novos horizontes da Europa depois da Guerra Fria. E Deus não permita que a miopia humana volte a fechar aqueles horizontes que Ele abriu. Mas aos olhos de Deus são igualmente valiosas as visitas que ele fazia regularmente aos jovens detidos em uma prisão juvenil em Roma, onde era chamado de Padre Agostinho. Fazia a grande diplomacia, martírio da paciência, assim a sua vida, junto às visitas semanais à Casal del Marmo com os jovens. E quantos exemplos desse tipo poderiam ser dados? Lembro-me do cardeal Vantuan, chamado a pastorear o povo de Deus em outro cenário crucial do século XX, e ao mesmo tempo animado pelo fogo do amor de Cristo para cuidar da alma do carcereiro que vigiava a porta da sua cela. Esta gente não tinha medo do grande, do máximo, mas também cuidava do pequeno de cada dia. Depois de um encontro no qual o cardeal Casaroli informava São João 23 de sua última missão, não sei, a Eslováquia, um desses países. Se falava de alta política ali, e quando estava indo embora, o Papa o chamou. Eminência, uma coisa. Você continua indo visitar os jovens carcerados, encarcerados? Sim, nunca os deixe. A grande diplomacia e a pequena coisa pastoral. Isto é o coração de um padre, o coração de um cardeal. Queridos irmãos e irmãs, voltemos com o olhar para Jesus. Só Ele conhece o segredo desta humilde magnanimidade, desta força branda, desta universalidade atenta ao detalhe. O segredo do fogo de Deus, que desce do céu, iluminando-o de um extremo ao outro e que cozinha lentamente a comida das famílias pobres, dos migrantes, todos sem abrigo. Jesus quer lançar este fogo sobre a terra também hoje. Ele quer acendê-lo novamente nas margens das nossas histórias diárias. Ele chama-nos pelo nome, cada um de nós. Cada um.
A cada um chama por nome, não somos número. Ci chiama per nome, Olha-nos, ci guarda negli occhi chama-nos pelo nome, olha-nos nos olhos, cada um de nós, e deixemos-nos olhar. e ci chiede, E pergunta a cada um, tu, nuovo cardinale, me diga, tu e voi, você, novo cardeal, você, irmão, posso contar contigo? la domanda del Signore. Esta é a pergunta do Senhor. E non voglio finire E não senza quero ricordare terminar sem recordar al Cardinal o cardeal Richter Ruyavaur, vescovo di Gua, bispo de Gua, che ieri que all'arrivo a Roma ontem, na chegada a Roma, si sentiva male, se sentia mal e foi hospitalizado por um problema no coração. E talvez uma intervenção desta natureza. Rezemos por esse irmão que deveria estar aqui e está hospitalizado. Muito obrigado. Padre Agenor, um discurso bastante significativo do Santo Padre, inclusive evocando mais vezes o papel do cardeal, que tem essa função muitas vezes diplomática de alto nível, e a necessidade de estar atento também aos pequenos e às pequenas coisas. Querido Raimundo, o Santo Padre, como é próprio do seu jeito, de olhar sempre para os mais simples, de olhar sempre para os mais humildes. Na alta hierarquia, aonde esses bispos agora estão fazendo parte, né, dentro do colégio dos cardeais, exercendo não só a alta política, a alta administração, mas também olhar sempre para os humildes, para os simples. Como que o Papa Francisco fala de modo profundo, de modo direto, que toca a todos, fazendo assim com que o colégio cardinalício, agora que com os novos serão 132, deverão olhar para os mais simples, para os mais humildes, a partir desse evangelho tão pequeno hoje, mas tão profundo, que o Papa Francisco faz com que todos os cardeais que aqui estão e esses que serão agora empossados, que receberão agora o barrete e o anel cardinalício, poderão trilhar no caminho da simplicidade, da humildade, mesmo exercendo altos postos e também trabalhando na autopolítica, não é, auto-administração em favor da igreja, mas nunca esquecendo. Citou aqui o cardeal Vantuan, citou o outro cardeal Casaroli. Pois é. Então, que exemplos de homens que traz, não é, o Papa para que esses novos cardeais assim possam trilhar esse caminho de simplicidade e humildade. Seguiu-se um momento de silêncio após as palavras que o Santo Padre quis dirigir nesta ocasião, sua reflexão. Agora passamos à criação propriamente dos novos cardeais. Irmãos caríssimos, nos dispomos a realizar um ato agradável e grave do nosso sagrado ministério. Diz respeito, antes de tudo, à igreja que está em Roma, mas interessa também a toda a comunidade eclesial. Chamaremos a fazer parte do colégio dos cardeais alguns nossos irmãos para que estejam unidos à sé de Pedro com o mais estreito vínculo, tornando-se membros do clero de Roma. Cooperem mais intensamente ao nosso serviço apostólico. Eles, com a sagrada púrpura, deverão ser intrépidas testemunhas de Cristo e do seu Evangelho na cidade de Roma e nas regiões mais distantes. Portanto, com a autoridade de Deus onipotente, dos santos apóstolos Pedro e Paulo e nossa, cremos e proclamamos solenemente cardeais da Santa Romana Igreja, estes nossos irmãos. O Papa agora elenca os novos cardeais. Ouçamos. Prefectum dicasteri de culto divino, disciplina sacramentorum. Lazarum iu eum sic, arciepiscopum et episcopum emeritum Taioensi, prefectum dicasteri pro clericis. Fernandum Verges Alzaga, arciepiscopum titularem Villamagnensim in proconsolari, presidem pontificie commissiones et gubernatoratus sanctus status civitate Vaticane. Ioannem Marcum Avelin, arciepiscopus Massieliensis. Petrum Ebere Opaclece, episcopum Ecbulovenum. Leonardum Waldricum Steiner, arciepiscopum Manaensis. Philippum Neri Antonium Sebastianum do Rosario Ferrand, arciepiscopum Guanum et Damascense. Robertus Walterotum Macelroy, episcopum Sancti Didaci. Virgilium Carmo da Silva, arciepiscopum Diliensi. Ascarium Cantoni,
Episcopum Comensem, Antonium Pola, Archiepiscopum Ielavrensim, Paulus Cesarem Costa, Archiepiscopum Brasiliapolitanum, Richardum Cuia Baobrum, Episcopum Valensem, Wilhelmus Senchehu, Archiepiscopum Singaporensem, Adalberto Martínez Flores, Archiepiscopum Santissime Assumptionis, Georgium Marengo, Episcopum Titularem Castaveranensim, Prefectum Apostolicum Ulaanbatarensim, Georgium Enricum Jiménez Carvajal, Archiepiscopum Emeritum Cartaginensim in Columbia, Enrico Miglio, Archiepiscopum Emeritum Catalinarum, Ioannem Francisco Ghirlanda, Olim Rectorem Pontificio Universitatis Gregorianae, Fortunatus Frezza, Archiepiscopum Titulare Trebanum, Esquibis Praeteri ad ordinem Cardinalum Diaconum Peritevum, Arturo Roche, Lázaro Junce Sic, Ferdinando Velges Alga, Ioannem Francisco Ghirlanda et Fortunatus Frezza. Reliquas vero omnes ad ordines pertinere volumus Cardinalium Presbyterorum in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. O Santo Padre elencou então. Acompanhamos a profissão de fé e juramento. Irmãos caríssimos, professai agora diante do povo santo de Deus a vossa fé no Deus uno e trino e a vossa fidelidade rumo à Igreja Católica e Apostólica. Segue, portanto, a profissão de fé. Natus ex Maria Virgine, passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus et sepultus, descendit ad inferos, tertia die resurrexit a mortuis, ascendit ad celos, sedit ad dexteram Dei Patris Omnipotentis, indi venturus est judicare vivos et mortuos. Credo in Spiritum Sanctum, Sanctam Ecclesiam Catholicam, Sanctorum Communionem, Remissionem Peccatorum, Carnis Resurrectionem, Vitam Aeternam. Amen. Ego Arturus, Sanctae Romanae Ecclesiae, Cardinalis Roche, promitto et juro, me ab hoc ora de inceps, quam Dio vixero, fidelem Christe eiusque Evangelio, atque obedientem Beato Petro. E assim cada cardeal faz o seu juramento. Eu, depois dizendo o seu nome, cardeal da Santa Romana Igreja, prometo e juro permanecer agora e para sempre, a fim que vida terei, fiel a Cristo e ao seu Evangelho, constantemente obediente à Santa Sé Apostólica, à Igreja Romana, ao Beato Pedro, na pessoa do Sumo Pontífice Francisco e dos seus sucessores canonicamente eleitos, e de conservar sempre com as palavras e com as obras a comunhão com a Igreja Católica, não manifestar de algum quanto me será confiado a proteger e cuja revelação poderia provocar dano e desonra à Santa Igreja. Realizar com grande diligência e fidelidade as tarefas às quais sou chamado no meu serviço à Igreja, segundo as normas do direito. Assim, me ajude Deus onipotente. Assim, portanto, o juramento de cada cardeal, na fórmula de juramento, após cada um deles ter feito a sua profissão de fé. Portanto, acabam assim de jurar a fidelidade e a obediência ao Santo Padre e a seus sucessores. Segue a imposição do barrete, a entrega do anel cardinalício, para o louvor de Deus onipotente e o decoro da Sé Apostólica. Recebei o barrete vermelho como sinal da dignidade do cardinalato, a significar que deveis estar prontos a comportar-vos com força até a efusão do sangue, para incrementar
para o incremento da fé cristã, para a paz e a tranquilidade do povo de Deus e para a liberdade e a difusão da Santa Romana Igreja. Assim, cada novo cardeal se aproxima e recebe, então, o barrete cardinalício. Um momento bastante significativo, Padre Agenor, e muito aguardado do consistório, o momento em que cada eleito recebe, então, o barrete e, assim, as insígnias do cardinalato. Recebei o anel da mão de Pedro e sabei com amor, príncipe dos apóstolos, se reforça o vosso amor para com a Igreja. Para a honra de Deus onipotente e dos santos apóstolos Pedro e Paulo, vos confiamos o título e assim o nome para cada um, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Neste momento, portanto, acabamos de ver assim o primeiro a receber o barrete, o anel, as insígnias próprias do cardinalato. Padre Agenor, como dizíamos, um momento bastante significativo. Eu acho que esse é o momento mais significativo, depois das orações, claro, que o candidato recebe da mão do Santo Padre esses dois sinais que assim os caracteriza como membro do colégio cardinalício. Assim se repete a mesma fórmula que precedentemente traduzimos. Então o Papa coloca o barrete, já o anel, faz essa oração e assim é confirmado, como membro do colégio cardinalício. É um momento bonito, muito forte, aonde manifesta o ajoelhar-se diante do Papa, um sinal de comunhão e um sinal de reverência e assim a santidade do Papa. É um momento muito bonito, creio que o coração do nosso arcebispo Dom Paulo, nesse momento, é bastante feliz, como também de Dom Leonardo, arcebispo de Manaus. Exatamente. Destacamos que, além do barrete cardinalício, do anel, a entrega também do título ou da diaconia de cada novo cardeal. Destacamos, Padre Agenor, a cor púrpura vermelha a significar a cor do sangue, como foi destacado na saudação, então, de Dom La Roche, na saudação ao Santo Padre, se necessário, até a efusão do sangue. Muito forte essa fala do cardeal no início, mostrando e indicando assim o significado dessa cor que os cardeais usam, esse vermelho forte, vivo, que lembra de fato o sangue que corre nas veias. E se necessário for, doá-lo, derramá-lo, pela causa do Evangelho, derramá-lo para que o povo de Deus tenha vida, para que o povo de Deus tenha fé. Segue assim a entrega do barrete, do anel e a designação do título ou da diaconia. Destacamos Dom Arthur Roche, que foi o primeiro então a receber, depois Dom Lázaro Yu, arcebispo emérito de Dijon, e depois então Dom Fernando Verges Álzaga, dos Legionários de Cristo, presidente da Pontifícia Comissão para o Estado da Cidade do Vaticano e presidente do Governadorato do Estado da Cidade do Vaticano. Dom Jean-Marc Avelin, arcebispo de Marseille, na França. Dom Peter Eberi Okpalek, bispo de Equiolobia, na Nigéria. Santorum Apostolorum Petri e Paulo, tibi committimus titulum Santorum Martyrum in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Neste momento, então, Dom Peter Obere Okpalega, bispo de Eculobia, na Nigéria,
dirigir algumas palavras ao Santo Padre. Certamente alguma palavra de encorajamento, de fé a esse país que está passando por esta situação. Jovem esse cardeal. Neste momento, então, para nós, particularmente significativo, É verdade. Dom Leonardo Steiner, arcebispo de Manaus, primeiro cardeal Da de Manaus, Amazônia. primeiro cardeal da Amazônia. Para nós é uma alegria grande esse momento. Nós o conhecemos porque foi nosso auxiliar por muitos anos em Na Brasília. Arquidiocese de Brasília. Na Arquidiocese de Brasília, foi secretário da CNBB por 2 mandatos e há 2 anos atrás, recebeu a Arquidiocese de Manaus e agora recebe o chapéu cardinalício. Exato. Dom Leonardo é uma figura muito importante para o episcopado brasileiro, reeleito na CNBB, uma pessoa extraordinária que tem um carinho muito grande. Ele me deu posse em Brasília como pároco, sempre ia à minha paróquia fazer crisma e ele sempre falava ao meu ouvido: nunca se esqueça dos pobres. Certamente ele está trocando, não é, alguma dessas ideias com o Papa agora, não é? Certamente, momento então em que trocam algumas palavras, momento em que trocam alguns sorrisos assim. E para nós do Brasil, um momento de grande alegria, de modo particular, com estes 2 cardeais que a Igreja no Brasil recebe, o Dom Leonardo, arcebispo de Manaus, e Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Neste momento, Dom Felipe Neri e Antônio Sebastião do Rosário Ferrão, arcebispo de Goa e Damão, na Índia, que recebe então o barrete, o anel e o título, a designação do título da diaconia. Aqueles que nos acompanham tendo as imagens veem então esse tubo que o Papa entrega, não, justamente a designação do título e da diaconia de cada novo cardeal. Trocam também algumas palavras. Ali também nesse momento eles recebem o nome e sabem, né, o nome da paróquia ou da basílica ou da igreja que eles vão ser responsáveis aqui em Roma, fazendo assim e sendo assim membro do clero romano. Exato. Vale ressaltar que esta é uma prática secular, justamente porque o cardeal nasce precipuamente como pertencente ao clero de Roma. Na medida em que isto se alargou para a igreja presente no mundo inteiro, cada cardeal recebe, então, o título de uma igreja de Roma, de modo que, mesmo estando distante nas várias partes do mundo, nos 5 continentes, eles passam, assim, a pertencer ao clero de Roma, vez que cada um deles tem uma igreja da qual é titular. E depois, na igreja que o cardeal recebeu, é colocado ali o seu brasão, fazendo referência que ali é sede daquele cardeal na Cidade Eterna. Exato. Acabar de receber, então, o barrete, o anel e o título, ou a diaconia, Dom Robert Walter McLeroy, bispo de San Diego, nos Estados Unidos. Neste momento, Dom Virgílio do Carmo da Silva, salesiano, arcebispo de Dili, em Timor-Leste, país também de língua portuguesa. Grande alegria para nós. É verdade. Jovem, um olhar carinhoso do Papa por esta realidade, um olhar carinhoso, mostrando assim que o Evangelho e que a atenção do Papa está em todas as partes do mundo. É a primeira vez, não é, que esse pequeno paizinho recebe um título que é reconhecendo toda a cristandade, todo o trabalho de todos aqueles que ali trabalham em prol da evangelização e da propagação do Evangelho de Jesus Cristo. Um carinho do Papa Francisco, um olhar para o Timor-Leste, um país de língua portuguesa, que se alegra muito nesse consistório, onde um dos seus recebe o chapéu cardinalício. Exatamente. Timor-Leste, no Sudeste Asiático, juntamente com as Filipinas, são os 2 países de maioria católica, 2 únicos no continente asiático. E no caso de Timor-Leste, então, como dissemos, um país
colonizado pelos portugueses, daí ser um país de língua portuguesa. Neste momento, Dom Oscar Cantoni, bispo de Como, na Itália, que recebe então o barrete, o anel e o título ou a diaconia. O Papa sempre tem uma palavra de acolhida, de carinho, é um momento bonito, é uma escolha pessoal do Papa, não é o cardeal. Ele faz isso no exercício da sua liberdade, do exercício do seu poder, de serviço e de servo. Então, certamente os cardeais agora, encontrando o Santo Padre, se alegram muito e o agradece pessoalmente por esse carinho para a região, para o país e para com o candidato escolhido. Padre Agenor, neste momento, então, Dom Anthony Pula, arcebispo de Hyderabad, na Índia. E na sequência teremos então o seu arcebispo de Brasília, Dom Paulo César Costa. Tibi comitimus titulum Sanctorum Protomartyrum in via Aurelia Antiqua, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dom Paulo César Costa é um dos cardeais desse consistório mais jovem, porque ele fez 55 anos, então uma alegria para o Brasil, um carinho para o Distrito Federal, o nosso querido arcebispo Paulo César da Costa ser escolhido pelo Papa como cardeal. E assim podemos acrescentar um dos cardeais mais novos de todo o Colégio Cardinalício. Dei Omnipotentis Sanctorum Apostolorum Petri e Pauli, tibi comitimus titulum Sanctorum Bonifaci et Alexi, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Grande alegria também para a Igreja Particular de Brasília. Olha só o carinho. Algumas palavras do Santo Padre em tom de brincadeira, como se pode ver, tom bastante descontraído entre o Papa e o arcebispo de Brasília, Dom Paulo César Costa. Dom Paulo, nosso querido arcebispo de Brasília, é um homem preocupado com a evangelização, preocupado também com os mais pobres. No Distrito Federal tem já nesses quase 1 ano e meio de serviço, feito um belíssimo trabalho junto a nós, o clero do Distrito Federal e todos os leigos. Podemos dizer, Padre Agenor, que assim também como as outras igrejas particulares, a Arquidiocese de Brasília, os fiéis, as paróquias se prepararam com grande expectativa, através também da oração, momento intenso de oração e de agradecimento a Deus para viver este momento. Desde o dia em que o Papa anunciou o nome do nosso arcebispo, que pegou ele e todo mundo de surpresa, daquele momento nós, a Arquidiocese, que fazemos parte do governo, e todos os leigos, nos colocamos em oração e com muita expectativa para esse dia, em oração e manifestando também a Ele o nosso carinho, manifestando a Ele a nossa gratidão. Então, e sobretudo o Santo Padre com esse olhar carinhoso para o Distrito Federal, para Brasília, a capital do Brasil. E nós já organizamos uma acolhida, uma missa na Catedral Nossa Senhora Aparecida, seguida de uma confraternização para todos que aqueles ali estiverem. Então é dia 3 de setembro, no período da manhã, na Catedral de Brasília, a acolhida do Cardeal Costa, na Arquidiocese de Brasília, nosso 5º arcebispo metropolitano. Muito bem, depois de Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília, se aproximou então para receber o barrete, o anel e o título, a diaconia, Dom Richard Cuiabaober, bispo de Gua, em Gana. E neste momento, Dom William Seng Shigo, arcebispo de Singapura, em Singapura. Na sequência tivemos ele e neste momento, Dom Alberto Martínez Flores, arcebispo de Assunção, no Paraguai, também para nós, motivo de grande alegria, mais um cardeal para a Igreja na América Latina. Arcebispo de Assunção, no Paraguai, Dom
Adalberto Martínez Flores. O Papa sempre com esse olhar. O Papa sempre com carinho, olhando para a América Central, América Latina. É claro que nesse consistório a maioria vem da Ásia, do continente asiático, mas o Papa nunca esquece da América Latina, de onde é também originário. Então, desse modo, um olhar carinhoso e atencioso para as igrejas particulares, não é, desses continentes. Agora, um outro cardeal, também bem jovem, se não me engano é o cardeal da Mongólia. Creio que esse é o mais jovem desse consistório, que faz um trabalho belíssimo, missionário, na região da Mongólia, na Ásia. Que Nosso Senhor, não é, abençoe esse novo cardeal jovem, que o Papa Francisco fala de modo carinhoso, um grande missionário, evangelizador daqueles povos, daquelas terras. Atenção carinhosa do Papa. Exatamente. No Extremo Oriente, numa realidade em que a comunidade católica é diminuta, e o Santo Padre que lança o seu olhar para as várias realidades e assim fazendo cardeais, como fez também em consistórios precedentes, cardeais provenientes de igrejas onde a comunidade católica é numeramente muito pequena. Arcipe anno de mano Petri et nobilis electione principes apostolorum de electionem tuam a Ecclesia Robarari. Ad honorem Dei Omnipotentis ex Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, tibi committimus titulum Sanctae Dorotei, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dom Jorge Henrique Jiménez Carvajal, arcebispo emérito de Cartagena, na Colômbia, portanto também novo cardeal, e portanto também mais um poporado para a igreja na América Latina. Arcipe anno de mano Petri et nobilis electione principes apostolorum de electionem tuam a Ecclesia Robarari. Dom Arrigo Milho, arcebispo emérito de Cagliari, na Itália. Vale destacar, Padre Agenor, aquilo que é a missão precípua do cardeal, que é ser o conselheiro do Papa. É uma função muito importante na igreja, é sinal de comunhão, o Papa que escuta os irmãos, assim como fez São Pedro, sempre nos concílios, Pedro escutava os irmãos. Então, nessa caminhada, seguindo esse itinerário de vivência apostólica, os papas, através do colégio cardinalício, mostra a sua unidade. É interessante que o Papa até convocou agora para o 29 e para o dia 30 um encontro onde ele quer escutar os cardeais sobre a reforma da Cúria Romana. Então, interessante o Papa que mostra essa sinodalidade, essa escuta para poder assim agir e acertar dentro da comunhão e dentro da sinodalidade. Destacamos, Padre Agenor, que os cardeais presentes em Roma para este consistório, eles foram convidados a L'Aquila, onde o Santo Padre estará amanhã, domingo, em visita apostólica, momento bastante aguardado, em que o Santo Padre celebrará a Santa Missa, às 10 horas locais, 5 horas da manhã do horário de Brasília, e a Rádio Vaticano estará transmitido para todo o Brasil e demais países de língua portuguesa cujas emissoras nos retransmitem, a partir das 4h55 da manhã de domingo, amanhã, portanto, do horário de Brasília. Um momento bastante significativo em que o Santo Padre celebrará a Santa Missa. Antes disso, na Praça da Catedral, no patamar, dirigirá uma saudação às pessoas que perderam entes queridos no terremoto de 2009, portanto, familiares daqueles que padeceram no terremoto de 2009, que abalou, então, a região dos Abruzos. E, assim, o Santo Padre, depois deste momento de saudação,
no Santuário de Colemádio, na Basílica de Colemádio, presidirá a Santa Missa com a abertura da Porta Santa, a abertura da chamada Perdonanza Celestiniana, o perdão celestino. E os cardeais, então, que participam desse consistório, foram, então, convidados para estarem presentes em L'Aquila, e a notícia, então, está confirmada junto à Diocese. O Santo Padre troca algumas palavras ainda, depois de entregar, então, o barrete cardinalício, o anel, e o título, a diaconia. O Padre Guirlanda, jesuíta, que já foi reitor da Pontifícia Universidade Gregoriana, e Dom Fortunato Freza, arcebispo titular de Treba. Pois não, Padre Agenor? Eu gostaria de ressaltar que o professor Guirlanda, eu tive a oportunidade de ter um curso com ele de Direito Canônico em Assunção, e depois conhecê-lo aqui em Roma. Perdão, o cardeal... Cardinali Riccardo Cunha Biaur Chiabest, eique per inviatum specialem imponemus virretum rubrum annum atque bulla Santo Padre ad eum pertinentium mittemus. Ler a fórmula. Assim, de criação dos novos cardeais. Dicamus nun omnes orationem quam Christus, tanquam exemplar omnis orationis noviterit. E assim, após a criação dos novos cardeais, temos a oração que o Senhor nos ensinou, a oração do Pai Nosso. 7.000 pessoas presentes na Basílica de São Pedro, neste consistório ordinário público para a criação de 20 novos cardeais. Um número significativo de fiéis que lotam a Basílica de São Pedro para poder acompanhar esse momento histórico da Igreja Católica no mundo, aqui na sede junto de Pedro. Aqui em Roma faz um pouquinho de calor, mas todos estão bem acomodados na Basílica, vivendo esse momento bonito de reconhecimento do Papa a tantas regiões, a tantas cidades, e outros cardeais, os demais cardeais, se fazem presente também nessa belíssima celebração. Deus, Fius universe, die misericordia et semper veritas, operis tua dona prosequi, et quo possibilitas non avem Deus, cuja universal caminho está sempre a misericórdia e a verdade, sustente com a vossa magnificência as vossas criaturas, aquilo que não é possível à humanidade frágil, junto com a misericórdia, a vossa graça, a fim de que todos os vossos servos edifiquem constantemente a vossa igreja e, fundados na integridade da fé, resplandeçam luminosos na pureza das mentes. Por Cristo nosso Senhor. Destacamos o consistório para a criação de 20 novos cardeais e também para algumas causas de canonização, que é justamente o que teremos na sequência. Acompanhemos então este momento, podemos dizer, bastante significativo. Beatíssimo Padre, concluído o iter prescrito pelas normas canônicas para as causas dos santos, em nome da Santa Igreja, Santa Mãe Igreja, junto aos irmãos cardeais e bispos aqui reunidos, suplico a santidade vossa querer inscrever proximamente no livro dos santos os beatos Giovanni Battista Scalabrini e Artemide Zatti. Prossegue o cardeal Semerário, prefeito do Dicastério das Causas dos Santos. Portanto, vos
Peço vivamente, Beatíssimo Padre, a fim de que a glória de Deus e para o bem de toda a Igreja, com a autoridade apostólica, queira decretar as honras celestes aos beatos João Batista Scalabrini e Artemide Zatti. E se aplaqueirá, será do vosso agrado, estabeleça os dias nos quais eles serão solenemente inseridos no livro dos santos. Agora, a leitura de um breve perfil destes dois beatos. Giovanni Battista Scalabrini nasceu em 1839 na província de Como, Itália. Foi ordenado sacerdote aos 23 anos. Como pároco, amadureceu a atenção aos problemas sociais e se apaixonou pelo apostolado da catequese. Aos 36 anos, foi eleito bispo de Piacenza, onde permaneceu até a morte, ocorrida em 1º de junho de 1905. Uma grande solicitude para com o clero, um contato direto com o povo, a preocupação pelo ensino da doutrina cristã e tanta caridade para com os necessitados caracterizaram os seus 30 anos de serviço de bispo na diocese no limite entre a Emília e a Lombardia, regiões italianas. Soube ver a realidade de tantos emigrados daquelas terras para o Brasil, a Argentina, os Estados Unidos, não só como ocasião de caridade, soube ver isto, mas como um verdadeiro desafio pastoral. Fundou, em seguida, a Congregação dos Missionários de São Carlos, em 1887. E, em 1895, a das irmãs missionárias, com a tarefa de assistir espiritualmente os italianos emigrados. Antes de morrer, visitou pessoalmente as comunidades dos religiosos nos Estados Unidos e na América do Sul. A sua obra pastoral foi julgada por muitos profecia de uma igreja próxima do povo e de seus problemas concretos. Foi beatificado por São João Paulo II em Roma em 9 de novembro de 1997. Portanto, um breve perfil do beato Giovanni Battista Scalabrini. Passamos então ao segundo beato, a quem se pede a canonização. Na região, na Itália, nasceu Artemide Zatti em 1980. Na região Desde a idade de 9 anos, para ajudar seus pais, teve que trabalhar como braçante. Na adolescência, junto à sua família, emigrou para a Argentina e se estabeleceu na Bahia Blanca. Aí encontrou os Salesianos de Dom Bosco, de cujo carisma se sentiu particularmente atraído, até tornar-se cooperador leigo, emitindo a profissão perpétua em 1911. Doente de tuberculose, prometeu à Virgem Auxiliadora que, se curasse, se dedicaria completamente aos doentes. E assim, uma vez recuperado a saúde, iniciou em Viedma um incansável serviço como enfermeiro e depois como responsável do pequeno hospital missionário. Alcançava e até os doentes em suas casas, em sua bicicleta, com a roupa branca, uma pequena bolsa e o rosário terço, sempre em uma mão. Foi autêntico intérprete do espírito salesiano, com um temperamento afável e a alegria que sempre o acompanhava, inclusive nas circunstâncias mais difíceis. Circundado por tanta gratidão e fama de santidade, concluiu a sua existência terrena em 15 de março de 1951. O sumo pontífice São João Paulo II celebrou a sua beatificação em 14 de abril de 2002. Estes dois beatos não só são admirados pelo povo de Deus, pelo esplendor de suas virtudes e a fraternidade deles para com todos, mas são também invocados como intercessores de graças e favores.
Recentemente, Vossa Santidade aprovou o parecer da sessão ordinária dos cardeais e bispos da Congregação das Causas dos Santos acerca da canonização do beato Giovanni Battista Scalabrini e autorizou o mesmo dicastério a promulgar o decreto relativo ao milagre atribuído à intercessão do beato Artemide Zatti. Te ergo, beatissime Pater, enix erogut, a Dei gloriam, totiusque ecclesiam bonum, apostolica auctoritate. Portanto, peço, Santo Padre, Beatíssimo Padre, a fim de que a glória de Deus e para o bem de toda a Igreja com autoridade apostólica queira decretar a honra celeste os beatos Giovanni Battista Scalabrini e Artemide Zatti, e se for do vosso agrado, estabeleça os dias nos quais eles serão solenemente inseridos no livro dos santos, ou no catálogo dos santos, se assim preferirmos. Segue a Propensio Votorum de Prositis Canonitionibus, avaliação dos votos relativa à canonização propostas. Foi felizmente realizado junto ao Dicastério das Causas dos Santos, como ouvimos do eminentíssimo senhor cardeal da Santa Romana Igreja, Marcelo Semerário, prefeito desse dicastério, tudo aquilo que é necessário a que os beatos João Batista Scalabrini e Artemide Zatti sejam considerados no número dos santos. Gaudemus eletamur, venerabile fratres. Quod existimatis totius ecclesiae venerationi beatus Ioannem Baptistam Scalabrini et Artemidem Zatti esse proponendo. Itaque, autoritate Dei omnipotentis, apostolorum Petri et Pauli ac nostra, decernibus ut beati Ioannis Baptista Scalabrini et Artemide Zatti, die nono mensis octobris, anno bismillesimo vicesimo secondo, in sanctorum album referantur. Assim, portanto, a sentença do Sumo Pontífice, indicando então o dia 28 de outubro, a bênção final. Benedica vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amém. Assim, tivemos a bênção final do Santo Padre na conclusão desse consistório ordinário público na criação de 20 novos cardeais. Destacamos a presença das várias delegações nesta ocasião e do Brasil, a presença do senhor Ronaldo Vieira Bento, ministro da Cidadania, e acompanhado de uma comitiva de mais 8 pessoas. Portanto, registrando também entre as várias delegações presentes a delegação do Brasil, destacando que 2 arcebispos, o arcebispo de Manaus, Dom Steiner, e também o arcebispo de Brasília, Dom Costa, receberam a púrpura cardinalícia, e a presença então, entre as demais, a presença da delegação brasileira, conduzida então pelo senhor Ronaldo Vieira Bento, ministro da Cidadania, acompanhado de sua comitiva de 8 pessoas. Segue a antífona mariana, a conclusão então deste consistório ordinário público. Oportuna essa música final, lembrando e invocando a proteção de Nossa Senhora. Ao lado do baldaquino está aí a imagem de Nossa Senhora, assim sendo invocada através desse canto a proteção para que os novos cardeais em sua missão nas suas dioceses, outros na Cúria Romana,
possa exercer sobre o olhar de Nossa Senhora, Rainha dos Apóstolos, Mãe da Igreja. Exatamente, destacamos o consistório, então, presidido pelo Papa Francisco, 20 novas púrpuras, e então o pedido, a designação desses dois santos para a Igreja. Destacaria brevemente essas duas figuras importantes, Artemide e o Scalabrini, e de modo particular aqui, destacando também a grande presença dos scalabrinianos no Brasil, esta atenção particular para com os imigrados, e o Scalabrini, que esteve inclusive no Brasil. Olha, acabei de receber uma mensagem da irmã Sueli, de lá do Brasil, presidente, faz parte da presidência da CRB, do Distrito Federal, e ela ressaltava, agradecendo a Deus por esse olhar de pedido de canonização, não é, do fundador dos scalabrinianos. Presença forte no Brasil, trabalho bonito que eles oferecem à comunidade cristã brasileira. Já há muitos anos presente no nosso território nacional, ali fazem esse trabalho bonito de levar Jesus Cristo a todos os povos. Portanto, um momento bonito, um momento forte para a família scalabriniana e todos aqueles que de uma forma ou de outra participam desse apostolado e dessa espiritualidade. Exatamente, Padre Agenor. Portanto, apenas para concluir, o consistório com o Papa Francisco, as 20 novas púrpuras, e então a autorização do Papa para a canonização dessas duas figuras luminosas de santidade, o Beato Giovanni Battista Scalabrini, como você disse, grande alegria, grande festa para a família scalabriniana, grande presença na América Latina, e destacamos aqui também de modo particular no Brasil e também pelo Beato Artemide Zatti, grande alegria. Padre Agenor, não nos resta que agradecer a todos que estiveram conosco e desejar um bom prosseguimento de sábado, recordando amanhã a visita do Santo Padre a L'Aquila e a Santa Missa que estaremos transmitindo a partir das 4h55 da manhã de amanhã, domingo, na visita do Papa Francisco em L'Aquila. Padre Agenor Vieira de Brito, da Arquidiocese de Brasília, muito obrigado. Imagina, eu que agradeço a oportunidade, mando um abraço carinhoso para todos da Arquidiocese de Brasília, de modo especial minha paróquia Nossa Senhora Auxiliadora e todos que estão à nossa escuta. A todos mais uma vez nosso muito obrigado, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.